noite, Senhor. Toma a direção de tudo e faz a tua obra, a obra perfeita, através do Espírito Santo, para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Vamos receber o céu do Senhor com palmas bem forte para Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a Bíblia, meus irmãos. Provérbios de Salomão, capítulo de número 11. Provérbios de Salomão, número 11. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz o porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Acharam? Provérbios 11, o versículo 8, diz assim: o justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. Amém? Amém? Amém. Sente, meus irmãos, se puder e quiser, aplauda o Senhor Jesus. O justo é liberado da angústia, e o ímpio toma o lugar dele. Então, por isso, a lição para nós é: não se preocupe com o ímpio, não se preocupe com o injusto, sirva a Deus, que Ele cuidará de ti. Eu queria parafrasear esse Provérbios com dois textos bíblicos interessantes. O primeiro deles fala sobre o grande profeta Daniel. Quando você lê lá o capítulo 6 de Daniel, você vai ver que naquela época quem reinava sobre os medos e os persas era o rei Dário. E como Daniel era um homem servo de Deus Altíssimo, Deus era com ele. A Bíblia diz que o rei Dário, ele tinha 120 províncias. Para você entender, seria 120 municípios, onde ele tinha cada município um sátrapa ou um prefeito. E sobre esses 120 sátrapas ou prefeitos, Dário escolheu 3 príncipes para comandar, para ministrar ou presidir sobre esses 120 presidentes ou prefeitos. E a Bíblia diz que entre esses 3 príncipes, um deles era Daniel, e mais 2 que nós não sabemos quem é. Mas a Bíblia diz que Daniel, por ser um homem de Deus, e Deus está na vida dele, ele se destacou muito mais que aqueles outros 2, e consequentemente sobre os 120 prefeitos. E a Bíblia diz que por causa disso, o rei Dário sentiu ou desejava no seu coração colocar Daniel sobre todos aqueles
2 e aqueles 120. Resumindo, Daniel seria o comandante de todos aqueles 120 prefeitos e mais aqueles 2 príncipes. A Bíblia diz que quando os outros 2 príncipes souberam disso, e quem sabe mais algum daqueles 120 prefeitos souberam disso, eles começaram a maquinar algo para destituir Daniel. Eles começaram a criar um projeto para acabar com a vida de Daniel. Mas uma coisa eu te digo: um homem justo jamais será abalado. Um homem justo que anda diante de Deus, como diz o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então a Bíblia diz que eles começam a fazer uma CPI. CPI é o que mais aparece por aí, CPI, né? Começaram a investigar, né? Começaram a investigar a vida de Daniel, para tentar achar alguma falha nele, para impedir que ele tomasse aquela posição a qual Dário desejava dar a ele. E eles começaram de uma forma agora a investigar, se tornaram detetives e fiscalizavam e vigiavam Daniel de dia e de noite para ver se achavam algo para acusar ele. Mas a Bíblia diz que não sei quanto tempo, mas depois de um tempo exaustivo de pesquisa, de vigilância, de investigação, a Bíblia diz que eles não conseguiram achar nada contra Daniel, porque Daniel era servo de Deus, fiel a Deus e fiel ao rei Dário também. Não basta ser fiel a Deus, nós temos que honrar, ou querendo não, os homens, nosso patrão, seja lá quem for. Não, eu sou crente, eu não preciso respeitar nada. Não, eu sou crente, eu posso dirigir sem habilitação, pode nada. Eu sou crente, mas não preciso pagar imposto, precisa sim. Eu sou crente, mas eu posso andar 120 porque Deus me cuida. Não, não cuida nada. Você também tem que obedecer a Deus e aos homens também. Tem gente que acha que porque é crente ele pode fazer o que quiser. Não, Daniel, além de obedecer a Deus, ele andava segundo as regras de Dário. Então a Bíblia diz que eles não conseguiram achar nada. Investigaram o passado de Daniel, investigaram a passagem, que nem o tal aquele que era o presidente, o Bolsonaro. Eles procuram de tudo para ver se acham um negócio para incriminar o homem. É joia, não sei o que. Assim eles estavam com Daniel, procurando tudo para achar uma acusação. Mas a Bíblia diz que eles reviraram a província lá, foram para cá. Daniel não fez negócio escuso aí, não. Daniel honra seus negócios, porque tem crente, irmão, se tem um povo que, me perdoa a expressão, eu fico com vergonha. Uma vez eu queria comprar um carro, eu vendi meu carro e não conseguia financiar, e eu na financeira não dava, e na outra não dava, até que um vendedor lá, um rapaz de financeira, disse: ó, pastor, eu quero te contar um negócio, não fica triste não, mas a pior coisa que tem e difícil de financeira aprovar é carro para pastor, para padre, para político. Eu disse: por quê? Porque nenhum deles tem fama de bom pagador, são todos, a maioria caloteira. Aqui eu fiquei com vergonha. Não, irmão, crente ele não pode ser caloteiro, não, ele tem que honrar a seu compromisso com os homens e com Deus. Mas irmão, eu que fiz uma dívida, estou endividado. Vai lá e negocia, vai lá e conversa, diz a hora que der. Eu também já fiquei endividado, eu cheguei a dever 50 mil reais de uma prova terrível, mas fala, eu paguei todo mundo para a glória do Deus eterno. Você e eu temos que honrar a Deus. Você quer que Deus te honra? Você quer que Deus ponha um ímpio no teu lugar? Então honre a Deus sobre todas as coisas e Deus te dará a vitória. Daniel não tinha nada a que se envergonhar. Como eles não conseguiram achar na vida civil de Daniel, nos negócios de Daniel, nas coisas que Daniel fazia, eles começaram agora a investigar a religião de Daniel. Começaram a pesquisar como é que era a religião. Haja visto, para quem não sabe, Daniel era judeu, ou hebreu, ou israelita, mas ele tinha sido deportado por Nabucodonosor para a Babilônia. Então ele estava em uma terra estranha, com uma religião estranha, mas ele estando lá, ele ainda permanecia fiel ao Deus Todo-Poderoso. Não é o ambiente que te muda, é você que tem que mudar o ambiente. Não é lá onde você trabalha que
contam piada e você tem que dar risada da piada dele, entrar no embalo deles. No dia de festinho, você festejar com eles. Não, eles têm que ver que você e eu somos servos do Deus Altíssimo e tem que te respeitar como tal. Eu lembro, eu trabalhava numa empresa, tinha muitos homens lá, e daí trabalhava eu mais um irmão. E quando não tinha serviço, nós sentava, era um atacadista alimentício. Quando não tinha serviço, nós sentava lá perto dos fardos, arroz, feijão, começava a conversar. E tinha um rapaz que ele não era crente, o Gabriel, o nome dele. E o Gabriel gostava de sentar, conversar com nós contamos da igreja e tal, e ele gostava de ouvir nossas conversas. E de repente os outros rapazes também que trabalhavam lá, também às vezes sentavam conversar com nós ali conversando, falando do evangelho e tal, eles sentavam conversar com nós. E de repente um deles acabava falando um palavrão para o Itageu. Deu outro, já que o cabelo, cala a boca, você não está vendo que está na frente dos irmãos, respeito. Nós não falávamos nada, os outros impediam respeito, nós estamos conversando com os irmãos. Daí porque quando eles começavam a falar besteira, nós pegávamos e saímos. Aí você já expulsou os irmãos que nós estávamos conversando com eles aqui. Irmão, onde você passar, alguém tem que honrar como homem e mulher de Deus. Alguém tem que ver Deus na tua vida. Então eles viram que Daniel honrava o Todo-Poderoso. Depois eles começaram a vasculhar na religião. E eles descobriram não uma falha, mas uma virtude que Daniel tinha. Que virtude que Daniel tinha? 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite, creio eu, Daniel achava um canto lá na casa dele, abria a janela para a banda de Jerusalém, dobrava os joelhos e falava com o Todo-Poderoso. Era certo, 3 vezes ao dia. Deixa eu te dizer para você uma coisa. Eu estava há algum tempo, já mais de um ano, estudando sobre isso, e acender meu coração como Daniel, tirar um período da parte da manhã, um período da tarde, da parte da tarde, e um período da tarde, da parte da noite para orar. 3 períodos de oração diariamente. 3 períodos, manhã, tarde e noite. Estou fazendo serviço, estou fazendo uma coisa de opa, agora pare, que eu tenho que parar, eu tenho meu momento da oração. E deixa eu te dizer uma coisa, quer saber uma coisa? Eu só tenho recebido vitórias com isso. É você abrir mão de um tempo teu, abrir mão, o tempo é todo teu, você abrir mão do teu tempo para passar, não precisa ficar o dia inteiro. Não, vou escolher, vou passar 10 minutos de manhã, 10 de tarde, um período maior à noite, sei lá, um período maior de manhã. Faça assim, diga: Senhor, eu vou fazer esse propósito, eu te garanto e assino embaixo, você não vai se arrepender, a bênção de Deus vai começar a cair sobre a tua vida. Daniel, ele separava para esses 3 períodos de oração. Não sei se de manhã, de tarde, de madrugada, eu sei que era 3 períodos que ele dobrava o joelho e orava a Deus. E como eles não acharam também nada na religião, eles criaram uma PL. O que é PL? Projeto Lei. Não é isso que eles criam nos deputados? Projeto Lei. Para aprovar casamento de gays e tal. Assim eles criaram um projeto. Daniel não passa presbítero Ezequias um dia sequer sem falar com esse tal de Jeová, que eu nem sei quem é. Ele fala com um tal de Jeová, que eu não sei, nunca vi a estatuetinha dele, não tem na casa dele uma imagem, mas ele fala com esse tal de Deus Jeová. Eu já sei, eles bolaram um projeto. Os ímpios, qual é o texto que nós lemos? O ímpio fica no lugar do justo. Eles bolaram um plano: nós vamos pegar esse Daniel, e criaram uma lei, e escreveram a lei, e levaram para o reitário. E no reitário nós criamos um projeto lei, e queria que o Senhor carimbasse com o seu anel, selasse como rei para todas as províncias. E qual que é o projeto? Se alguém, num período dos próximos 30 dias, dobrar o joelho ou se prostrar diante de outro Deus, que
que não seja o Deus dos medos e dos persas. Este tal que fizer esta coisa de dobrar diante do outro Deus que não é dos medos e dos persas, esse tal seja condenado a ser jogado vivo na cova dos leões. Quando o rei Dário viu aquilo, ele gostou daquela ideia, disse: não gostei, todo mundo tem que adorar o meu Deus. E opa, meteu o anelzão ali e selou. A lei está editada, está decretada. Nos próximos 30 dias, se alguém pedir qualquer coisa não ser ao rei e aos deuses dos medos dos persas, esse tal será jogado vivo na cova dos leões. A lei assinada, eles pegaram quem sabe como nós, escreveram uma cartinha com a lei, chegaram lá, Daniel, olha a lei que o rei assinou, entregou na mão de Daniel, lá na casa de Daniel. Quando Daniel abriu e leu assim, por um período de 30 dias, ninguém poderá orar a outro Deus a não ser o Deus dos medos dos persas. Rapaz, que lei terrível é esta? Quer saber uma coisa, Deus? Deixa eu te falar, eu estou correndo risco de dia, então de vida, então fica 30 dias sem orar, depois eu volto. Foi isso que ele fez? Não. Daniel fez o que? Pegou a cartinha, subiu lá no quarto, lá em cima. Se fosse eu, não sei você, se fosse eu, ia dizer: Deus, é uma causa de vida e morte, então vou fechar a janela, vou apagar as lâmpadas que eram a óleo, vou apagar as lâmpadas e vou orar em espírito para ninguém escutar que eu estou orando. Mas não, Daniel disse não, subiu lá, abriu a janela, abriu bem, dobrou o joelho e clamou em alta voz: diz Deus, eu não tenho medo de morrer, se for para ir para a cova eu vou, mas eu prometo ficar justo e servir a ti. Eu vou continuar orando de manhã, de tarde, de noite, para a glória do teu nome. Não tinha celular para fazer uma selfie, um filme, então foram 2 ou 3 homens para servir de testemunha e viram Daniel orando. Correram lá para o rei Dário e diz: rei, mal começou a vigorar a tua lei e nós já achamos um culpado, e ele tem que ser sentenciado, como diz a regra aqui, a ser jogado na cova dos leões. E o rei disse: quem é ele? Quando eles disseram: aquele que o Senhor pretende colocar sobre todos nós, aquele que o Senhor quer colocar de maioral depois de ti, Daniel. A Bíblia diz que quando ele ouviu falar de Daniel, o coração do rei Dário ficou pesaroso, porque ele gostava de Daniel, ele tinha uma estima grande por Daniel. Crente, ele tem que ser estimado pelos vizinhos, tem que ter uma boa política de vizinhança. Mas tem crente que o vizinho da esquerda não gosta dele, a vizinha da direita não gosta dele, o da frente já brigou com todo mundo. Isso não é papel de crente. Crente tem que honrar o nome do Senhor, ele tem que ter bom testemunho na vizinhança, é onde ele passar. Mas tem crente, eu já vi isso já. Há muitos anos atrás, uns 28 anos atrás, nós aqui em Colombo, nós tínhamos uma equipe de uns 10 irmãos, cada um dirigiu a igreja. Eu dirigi um, meu primo dirigia outro, o irmão Zé dirigia outro, meu irmão dirigia outra, o irmão Valdemar, vocês não conheceram, o irmão Valdemar dirigia outro, o irmão Gilberto dirigia outra. Nós éramos mesmo uns 8 dirigentes. E daí nós fazíamos assim, presidente da Geu. Cada domingo nós íamos numa congregação no bairro. Por exemplo, naquela época eu dirigia Arapongas. Então, num domingo eles iam todos os dirigentes, lá esses 8 irmãos, 7 outros irmãos, lá na Araponga, e nós fazíamos um arrastão lá domingo na Araponga, evangelizando casa por casa. Daí na outra semana nós ia lá no Florença. Daí na outra semana nós ia lá no Cachoeira. E outra semana nós ia no Monza. E nós fazíamos assim, ia aquela equipe de obreiros evangelizando e convidando para o culto. E numa dessas evangelizações, nós evangelizamos, chegamos na casa de uma senhora, evangelizar e convidar ela e falando: a igreja de Jesus Cristo que nós congregamos é na rua tal. Daí ela disse assim: mas não é lá que eu não vou falar nome que fica estranho, vamos dizer que é a Dona Maria, que Maria, mas não é lá que congrega a Dona Maria, assim, a Maria congrega lá, Deus me livre, é a minha vizinha, não tem quem suporte
suporto esta mulher para ser crente na igreja dela, me perdoe, mas eu não vou nessa igreja. A política da má vizinhança, não. Crente tem que ser honrado. Tem crente que tem que passar, não, ele não pode nessa roupa porque ele já deve no mercadinho ali, ele não pode naquela porque ele deve naquela, ele não pode andar na cidade que anda fugindo, não. Crente tem que andar de cabeça erguida, onde ele passa, alguém tem que dar testemunho dele. Você vem doutrina, eu vou pregar. Se você não quer ouvir, ó, nós precisamos ser testemunho. Dário, ele tinha uma estima no diácono Leandro por Daniel. Quando ele soube que era Daniel, a Bíblia é quem diz, leia depois Daniel capítulo 6 inteiro. A Bíblia diz que ele fez de tudo para tentar livrar Daniel daquela situação. Mas aqueles homens ímpios e perversos viram e disseram: rei, eu estou vendo que o senhor está puxando a sardinha com a brasa de Daniel. O senhor, a lei está escrita e está decretada, o senhor tem que cumprir a lei. Eu estou vendo que o senhor está viram que Dário estava tentando livrar Daniel, mas deixa eu te dizer, você não precisa de prefeito, de governador, de presidente, não tem padrinho, você não precisa de padrinho, você precisa de Deus. O padrinho pode te enganar, o defensor pode te enganar, mas Deus não te engana, Deus não te abandona, Deus está com você 24 horas. E Dário tentou, mas quando Dário viu que não tinha o que fazer, olha que coisa linda, o testemunho fala mais alto. Daniel não era aquele crente ping-pong, lá aqui, não. Como dizia o irmão Silvestre, dizia, não diz porque ele é vivo lá em Guarapuava. Tem crente que parece uma bexiga, sabe aquela bexiga que a gente vê no aniversário? Fica cheião assim, é bonito que a bexigona cheia, né? Mas se você pegar e soltar o bico dela, ela começa a fazer assim, ó. E o ar vai saindo, ela vai rodando, e de repente, pum, cai só aquela borrachona seca e murcha no chão. Tem crente que parece uma bexiga, tem dia que ele está cheio, está pegando o anjo pelo calcanhar, está pregando o anjo pela perna, mas tem dia que o miserável não consegue nem dizer paz do Senhor. É um crente inconstante. Deus não pode trabalhar por crente inconstante. Paulo disse, portanto, meus irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na causa do Senhor. Crente tem que ser constante, manhã, tarde, dia, noite. Tem luta, ele dá glória a Deus. Tem alegria, ele dá glória a Deus. Está doente, ele dá glória. Está são, ele dá glória. Ele não serve a Deus por favor, ele serve porque ama a Deus acima de todas as coisas. Então o rei Dário conhecia esse testemunho de Daniel. Agora Daniel estava condenado à cova dos leões. Ele chega para Daniel e diz assim: Daniel, porventura, o Deus que você serve de sábado em sábado, é isso? O Deus que você serve de ceia em ceia, isto não. O Deus a qual você serve continuamente, de manhã, de tarde, de noite, no frio, no calor, na bonança, na tristeza. O Deus que você serve continuamente, ele poder de livrar você da cova dos leões. Daniel disse: eu não posso te antecipar nada, vamos esperar para ver o que acontece. Então agora eles pegam Daniel, levam lá na cova dos leões e jogam Daniel no fundo da cova e pá, põe uma pedra em cima. E a Bíblia diz que o rei Dário vai embora triste, mas os inimigos, entre aspas, de Daniel foram festejar. Aquele que ia comandar não comanda mais não, agora o rei vai ter que escolher um de nós para ficar no lugar de Daniel. Daniel já era, Daniel acabou. Mas a Bíblia diz que enquanto eles foram festejar, o rei Dário foi para casa.
chegou em casa, perdeu o apetite, perdeu o sono, perdeu a alegria, rola para lá, rola para cá, o sono não vem, rola para cá, rola para lá, a noite vai passando e da meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5 horas da manhã, quando começa a clarear o dia, ele não dormiu nada, levanta correndo e sai em direção à cova dos leões. Ele chega lá, quando chegam os homens correm atrás dele, os acusadores de Daniel também correm atrás dele, chegam lá e dizem: o que está acontecendo? O rei diz: por favor, tira a pedra. Eles tiraram a pedra e o rei chega com a vozinha triste, mas um pouquinho de esperança lá na boca da cova. Ele diz assim: Daniel, porventura o Deus que você serve continuamente poder-te-ia livrar da cova e da fúria dos leões. E disseram: o rei está ruim, não dormiu, está delirando. Mas para surpresa deles, eles escutam uma voz lá do fundo da cova: vive, ó rei, vive o Senhor. Deus achou sinceridade e fidelidade em mim e diante de ti, que enviou ontem o leão, enviou ontem o anjo e amarrou a boca do leão. Nesta noite eu te digo e falo com toda a categoria: sirva a Deus que a boca do leão vai ser amarrada, sirva a Deus que o leão vai ser manietado. O que eu acho engraçado, desculpa, nada de atingir religião de ninguém, longe disso. Eu acho engraçado que eles fazem macumba e eles amarram a boca do sapo. Quem já viu isso? Amarra a boca do sapo, põe o nome de alguém dentro, sei lá, amarra. Amarrar a boca de sapo é fácil. Eu quero ver amarrar a boca de leão. E meu Deus não amarra a boca de sapo, porque sapo, mesmo estando sem amarrar, ele não tem dente. Eu nunca vi alguém dizer: fulano levou a mordida do sapo. Não tem como, coitado, bichinho indefeso. Mas leão já arranca braço, devora a gente. Mas o Deus que eu sirvo e você serve é um Deus que fecha a boca do leão. E nesta noite, talvez não tenha um leão físico aqui, porque ele está no zoológico, ou lá na mata, lá nos campos da África, mas tem um leão chamado Satanás. E nesta noite, se você crê, como diz o tema da campanha, o laço vai se quebrar, o laço vai se quebrar, o leão vai ser manietado e a vitória será nossa, para a glória de Deus. Daniel grita lá do fundo: vive, ó rei, e vive o meu Deus, que achou inocência em mim diante de ti, e enviou-nos um anjo e manietou, amarrou a boca dos leões. E sabe o que aconteceu? Eu deitei com eles e dormi uma noite inteira, escorado neles, apoiado neles, colchãozinho gostoso, pelo de leão, dormi beleza. E o rei, por ordem expressa, diz: manda tirar Daniel, tira Daniel. E tiraram Daniel. Os inimigos de Daniel ficaram com os olhos tatelados: meu pai, o que aconteceu com esse cabra? O que aconteceu? O leão não comeu. Logo criaram a hipótese: eu já sei, com certeza, como o rei queria levar Daniel, ele entupiu de carne os leões, e os leões comeram tanto antes de Daniel cair na cova que eles estavam já satisfeitos, e por isso não comeram Daniel. Mas para provar que não era verdade, como é o texto que eu li, o justo é liberado e o ímpio vai para o seu lugar. Então Daniel foi liberado da cova, e o rei Dário pega os acusadores de Daniel e a família deles, amarra eles e joga eles na cova dos leões. Daniel saiu de lá, saiu da angústia, o ímpio foi para o lugar dele. Deixa eu te dizer e profetizar para você: se alguém está te perseguindo, não brigue com ele, não discuta com ele, sirva a Deus, que Deus te defende. Deus diz: minha é a ira, minha é a vingança. Não precisa bater boca com ninguém, sirva a Deus, que Deus quebra o laço. Para provar que os leões estavam morrendo de fome, a Bíblia diz que quando lançaram os inimigos de Daniel na cova, eles nem chegaram ao fundo da cova. Os leões pegavam eles nos ares. E sabe que o leão, geralmente, irmão, leão só come carne. Quem gosta de osso é cachorro. Mas a Bíblia diz que os leões
esmigalharam os ossos daqueles homens, comeram as suas carnes, esmigalharam os ossos deles, porque Provérbios está falando: o justo é liberado e o ímpio fica em seu lugar. Esta noite, deixa eu te dizer uma coisa, eu vim aqui preocupado o que eu ia pregar, o que eu vou pregar eu não sei. A gente lê a Bíblia, a gente estuda, mas a gente fica esperando o amém de Deus, e Deus me deu amém nesta palavra. Eu queria pregar até Salmo 124, lá se quebrou, escapão com vida, mas Deus diz: não fala isso, alguém precisa ouvir esta palavra. Se você recebe esta palavra desta noite, diga a Deus: eu vou te servir e os laços do Senhor vai quebrar. E eu vou encerrar minha fala daqui mais uns minutos. Eu só quero citar mais um exemplo para encerrar com chave de ouro. É mais um povo, olha, que estava cativo, só que agora os personagens são outros. O que levou cativo era Assuero. O que estava cativo era uma moça chamada Radassa, ou Esther, e o seu parente chamado Mardoqueu. Eles foram levados para a província de Assuero e serviam lá o rei Assuero, mas serviam a Deus. Eles estavam em terra estranha, mas eles continuavam servindo a Deus. Tem crente que parece camaleão, ele dança conforme a música. Sabe o que é crente camaleão? Você já viu camaleão? Camaleão, se ele chega aqui no meio dessa moitinha cor-de-rosa, ele muda para a cor cor-de-rosa. Se ele vai no meio desta folha verde, ele muda a cor para verde, para ficar confundido no meio do ambiente. Tem crente que é camaleão, conforme o lugar, ele se adapta ao lugar. Eu conheci um cidadão, tomara que ele tenha mudado de vida, eu não era crente ainda, mas eu ia na casa de um amigo meu, e o pai do amigo meu era cunhado desse camarada que era um diácono de uma igreja. Ele era diácono da igreja, mas que quando tinha uma festinha, ele esquecia que era diácono e empinava os goles. E nós estávamos lá na casa do amigo, do meu amigo, conversando, não era crente, nós estamos bebendo um negócio lá, uma batida, uma cerveja e tal, e contando piada, porque quem não tem Deus, a história é essa. E de repente eu olho, eu cresci dentro do evangelho, desde quando eu tenho 3 anos, a minha mãe é crente, faz 50 anos que a minha mãe é crente, então eu cresci, eu sabia o que era ser crente. Eu sentado ali com os amigos, contando piada, dando risada, falando palavrão, e o diácono sentado, dando risada conosco. Se tem crente, não é crente não, porque para Salmo 1 diz que o crente verdadeiro não se senta na roda dos escarnecedores. Eu disse: esse cara não é crente não, mas tudo bem, deixa ele aí. E eu fiquei só observando, e eu quero ver como até onde esse crente vai. E nós bebendo um negócio, e de repente eu vi que a primeira rodada o copo passou direto na mão dele, a segunda rodada passou direto, mas a terceira o diácono já encatou no copo e começou a empacotar. Quando nós terminamos a nossa conversa, o diácono já estava meio zonzo, de eita, diácono, tá cheio de cachaça. Não é esse tipo de crente que se adapta ao lugar, não é crente que hoje é crente, mas ele tem a festinha junina. Não é aquele tipo de crente que vai pular carnaval para ganhar o perdido, não. Perdido se ganha na igreja com jejum e oração. Perdido se ganha aqui, mostrando a diferença entre quem serve a Deus e não serve. Mas é diferente. E a Bíblia diz que o Mardoqueu e Esther foram para Assuero, lá para a província de Assuero, mas continuavam servindo a Deus. Eu não vou contar toda a história, porque senão o meu tempo vai estourar. Mas a Bíblia diz que ali, no governo de Assuero, tinha um homem maligno chamado Amã. Amã era aquele camarada que queria toda a glória para ele. Amã era aquele camarada que ele gostava de ser honrado pelos homens. Está cheio de gente assim, ele gosta de ser visto pelos homens. É que nem Saul. Saul, quando ele pecou, a Bíblia diz que Deus reprovou Saul, e Samuel virou as costas, estava indo embora. Saul disse: ô
Samuel, não vai embora não, volta comigo, me honra diante dos homens. Não, você não tem que ser honrado diante dos homens, você tem que ser honrado diante de Deus. É como João Batista, ele não tinha nada, ninguém gostava dele, porque a mensagem dele era sarrafo, era coisa dura, era pesada, mas Jesus disse: nascido de homem não há alguém maior do que João Batista. Ele era honrado por Deus. Nesta noite, você não pode, se for honrado pelos homens, amém, mas que eu e você seja honrado diante de Deus, que o meu nome, o teu nome seja conhecido no céu, como era Paulo. Lembra quando os filhos de Seva foram expulsar o demônio do camarada? Os demônios disseram: sai para lá. Ele disse: sai em nome de Deus de Paulo. O demônio disse: eu sei quem é Deus e eu conheço quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. Que os demônios conheçam, que o mundo conheça, que o Deus conheça você pelo teu nome. Quando você dobrar o joelho, Deus diz: é meu filho, é minha filha que está orando, é ele que está clamando, e eu vou atender a oração dele. Mardoqueu honrava a Deus naquele ambiente. Amã, ele gostava de glórias para si, e ele até conseguiu uma posição elevada no governo de Assuero. E ele gostava que quando ele passasse, todo mundo se dobrasse diante dele. Quando ele entrava no palácio, os serviçais todos, com exceção de Mardoqueu. E ele ficava bravo, porque todo mundo se curvava, menos Mardoqueu. E os homens inquiriram: Mardoqueu, por que quando a mão passa nós dobramos em reverência e você não? Ele disse: porque eu sou judeu, e judeu não se dobra diante de homem algum. Judeu não se dobra diante de estátua nenhuma. Judeu só se dobra diante do Todo-Poderoso. Ele só adora a Deus e ninguém mais. E nisso eles contaram para Amã, que queria saber qual era a razão. E agora a Bíblia diz que Amã pega um ódio mortal de Mardoqueu e também da religião e da nação de Mardoqueu, que era judeu. E ele começa agora a criar um projeto lei, como os homens lá de Daniel, para botar um fim em Mardoqueu. Mas ele pegou tanta ira que disse: eu não quero só matar Mardoqueu, eu quero matar tudo quanto é judeu que tem nas nossas províncias. Eu quero acabar com esse povo terrível, esse povo que não ajuda em nada. Eu quero eliminar ele. Mas não tinha como ele chegasse de cara dura. Ele tinha que criar uma estratégia para poder convencer o rei Assuero. E agora ele começa a bolar um plano mirabolante. E agora ele chega à conclusão. Ele chega diante do rei e diz: rei, você sabia que tem um povo que habita no meio de nós, mas não é dos nossos? Ele habita no meio de nós, mas eles não são dos nossos. Eles não adoram os nossos deuses, eles não seguem os nossos costumes, eles seguem o costume deles. Eles são um povo retirado, e eu acho que esse povo não é bom ele ficar aqui. Ele vai atrapalhar o progresso da nação. O bom seria que este povo morresse. O projeto dele. Eu lembrei agora, numa cidade que eu morei, não vou falar porque está gravando ali. Então a gente tem que ter cuidado. Uma cidade que eu morei, eu conversei com o irmão. Ele trabalhava de frentista no posto de gasolina. Daí eu conversando dele, ele falando, contando para mim, só que eu não pude continuar trabalhando, né? Eu fui demitido. Eu disse: por quê? Porque eu era crente e honrava a Deus. Eu disse: como assim? Ele disse: porque os outros demais frentistas trabalhavam com engano. E ele até me disse para mim: pastor, quando você chegar num posto, você está viajando, você chegar num posto de gasolina, não dê a chave do carro assim, descompleta e vai lá para dentro da conveniência comprar um doce, não, fica vendo ele abastecer. Senão eles podem ter, não é todos, mas eles podem ter ludibriar, porque o posto que eles trabalhavam era na beira da BR, então as pessoas passavam, paravam, o carro estava viajando, parava, e eles davam a chave para o frentista completa, ia lá, no banheiro, comprar um doce e tal, e eles ficavam ali, daí eles tinham aquele regador, sabe, regador de água, e deixavam o regador do lado da bomba. Enquanto o cidadão entrava lá no posto, ele pegava e tirava da boca do tanque,
enchia aquele galão de gasolina, mais ou menos 10 litros, e eles andavam, eles se gabavam que andavam o mês inteiro com a gasolina dos trouxas. Os trouxas dão bobeira e nós pegamos. E ele disse, um dia eu estava lá, eu não compactuava com aquilo, e um dia eu estava lá num plantão, e o rapaz foi encher, chegou um visitante, um cliente, entrou lá, e ele disse, fulano, me alcança, o regador estava longe, me alcança o regador, eu disse, não alcança, rapaz, você, não, eu não faço isso, eu sou servo de Deus, mas é eu que vou fazer, mas se eu for pegar lá, eu estou compactuando com o teu erro, não vou fazer. Ele disse, então você vai sofrer o dano. E ele disse, depois daquele dia, aqueles homens começaram a perseguir, inventando calúnia, até eu sair daquele posto. Eu saí porque não suportava mais daquela pressão. De Deus abriu uma porta para não encrencar com ele, não criar problema. Então, meu irmão, você servindo a Deus na empresa que você trabalha, no colégio que você estuda, aonde você passa, alguém vai se irritar por causa da tua fé. O que eu faço? O pregador continue honrando a Deus sobre todas as coisas, continue colocando Deus em primeiro lugar, e Ele vai cuidar das coisas. Mardoqueu continuou servindo a Deus, e o Amã criou esta lei, deu até dia e mês para acabar. E olha como ele era terrível. Ele disse, rei, se o Senhor permitir que esse povo seja banido das nossas províncias, me parece que era 127 províncias, não estou enganado. Ele disse, se o Senhor permitir, todo o dinheiro que nós extrair desse povo, as riquezas deles, nós vamos mandar tudo para o cofre real. Vou falar bem baixinho. Ainda bem que os políticos brasileiros não gostam de dinheiro. É ou não é? Só carrego dentro da cueca. E assim por diante. Político, todo mundo gosta, mas a classe política, me perdoe, é uma vergonha. Então, quando falou, dá dinheiro para o cofre real, os olhinhos da Sueira brilhou, meu pai. Vai ter dinheiro, não pode esquecer, para carimbar. Caiu. Pegaram e fizeram questão de mandar para Mardoqueu a lei. Vocês estão sentenciados à morte. Todo judia do judeu no dia tal, na hora tal, ele morreu. Mardoqueu pegou, leu. Não podia entrar lá na presença da rainha, que agora era Esther. Enviou um eunuco com a mensagem para Esther. Esther lê a mensagem e manda o retorno para Mardoqueu. Olha, infelizmente eu não posso fazer nada. Eu não sou convidado a chegar à presença do rei nos próximos 30 dias. E trouxe a mensagem para Mardoqueu. Mardoqueu pegou e retornou a mensagem. Olha, será que você não foi colocado aí para esse fim? Será que Deus não te levou a rainha para você defender o direito? E a Esther disse, puxa, é verdade. Então ela manda a resposta. Eles não podiam conversar, então ela mandava através do mensageiro. Então faz o seguinte, Mardoqueu, reúna todos os judeus que estão aí na província, e nós vamos decretar 3 dias de jejum e oração. Vocês vão jejuar lá, e eu e as minhas moças vamos jejuar aqui. 3 dias nós não vamos comer nada e não vamos beber nada. Depois de 3 dias eu vou entrar na presença do rei, e se ele permitir eu entrar, tudo bem. Se morrer, eu morro, mas morri tentando encontrar livramento. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não deixa morrer quem está lutando. Deus não deixa morrer quem vai para a peleja. Deus não deixa morrer quem vai à batalha. Se você for a jejuar, Deus não vai te decepcionar. Ele vai abrir uma porta e vai te dar um escape. Passado 3 dias, Esther entrou na sala real. E os sentinelas, os guardas, já ficavam esperando que se a pessoa entrasse na sala real, o rei assentado lá no trono, ele ficava olhando. Se o rei não fizesse menção alguma, ele já catava aquele indivíduo e ele, cedeu lá. Mas se a pessoa entrasse, vou usar isso aqui como se fosse um cajado ou cetro, o rei está lá, a pessoa entrasse pela porta, o rei estendesse o cetro, a pessoa vinha caminhando, pegava
na base do cetro, isso queria dizer, o rei deu permissão para aquela pessoa fazer o pedido. Quando Esther entra na sala real, o rei estende o cetro de ouro. Esther vem lá e toca no cetro. Olha a inteligência de Esther. Ela não tomou a dianteira na mão, não precisa se afobar. Deixa Deus ter controle de todas as coisas. Quando ela tocou no cetro, o rei Assuero disse: minha rainha, peça o que quiser, e até a metade do meu reino eu darei a ti. Esther disse: eu não quero grande coisa, eu só quero um jantar, um banquete amanhã. O que você só quer? Um banquete? Sim, mas os convidados serão só três sim, eu, o rei e Amã, só nós três. De repente o rei diz: está feito, amanhã banquete, eu, você e Amã. A Bíblia diz que então alguém corre lá e conta para Amã: se prepara, que amanhã tem um banquete especial, só você, só Esther e só o rei Assuero. O bicho que já era vaidoso ficou que nem pavão. Quem conhece pavão já abriu as asas e ficou faceirento. Eu sou o cara mesmo, eu sou o tal. E agora ele vai embora, chega em casa, presbiteriano, e chega, chama a mulher, chama os amigos, vamos fazer uma festinha. Amanhã tem um banquete. Sabe quem é o convidado? Sou eu, o rei e a rainha, só eu sou o cara, eu sou o tal. E agora então daí ele conta a história, todo mundo se alegra, mas de repente o beijo dele cai. Ele diz: só que tem uma coisa que me deixa perturbado. A família, a mulher e os amigos. Diz: o que é? Fala logo, seu nome de posição. O que me deixa perturbado é aquele miserável, aquele judeu Mardoqueu, que não se dobra diante de mim, não se curva diante de mim, ele não me adora, ele não me reverencia. Alguém teve uma ideia, não sei se não lembra agora se foi a mulher, alguém disse: mas faz o seguinte então, quando o judeu for condenado à morte, faça aqui no fundo de casa uma forca, faz uma forca de 50 côvados, e você vai ter o privilégio de você pegar Mardoqueu. De aos outros judeus vocês podem matar, mas Mardoqueu dá na minha mão que eu vou enforcar ele aqui atrás de casa. O Amã gostou da ideia, opa, gostei, mandou fazer a forca, e agora é só esperar a próxima edição, que é pôr Mardoqueu ali. Mas o Deus que eu sirvo e que você serve, fala lá em Isaías, se eu não estou equivocado, 54:17, que diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Nesta noite eu profetizo para você, crente: toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Deus é Senhor das nossas vidas. Fez a forca, e outro dia foi para o almoço, comer, se alegrar, banquetear. E Esther disse: o rei disse: agora o que você quer? Disse: se o senhor me levar mal, eu queria amanhã mais um banquete, de novo. E amanhã eu declaro o que eu quero falar. Deixando Deus trabalhar, mas aqui, deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar nesta causa. Não põe a tua mão, que quando você põe a tua, Deus tira dele. Diga: Deus, esta causa está na tua mão. Estão te perseguindo, estão tentando prejudicar. Não põe a tua mão, não bate boca. Vai para a oração, vai para o jejum, vai para a presença de Deus, que Deus trabalha. Amanhã eu declaro o que eu quero. Beleza. Foram embora. E quando chegou de noite, o rei foi dormir. E quem disse que o cabo dorme? Gira para cá, rola para lá, fora. Quer música? Não quero música. Quer um chá de camomila? Não quero. De alguém cantou a pedra: você quer que nós leia alguma coisa para o senhor ouvir? O senhor vai lendo, nós vamos lendo as crônicas do rei, e o senhor vai dormir. Se gostei dessa ideia, traga as crônicas do rei. E trouxeram, eu imagino, irmão Diacono, com um livrão grandão, né? Pegou assim: aonde? Onde você abriu? E ele abriu. Leia aí. E ele começou, o leitor lá, o escriba, no dia tal, no mês tal, no tal, tinha 2 eunucos que tentaram envenenar o rei Assuero. O nome deles era Bigtan e Teres. Eles tentaram matar o rei, e o rei só não morreu,
Porque tinha um homem que descobriu o plano infalível dos dois e denunciou ele, e esses dois foram pegos e provado que eles queriam envenenar o rei. Eles foram enforcados e o rei recebeu o livramento. Quando o rei escutou essa história, em vez de ter sono, perdeu de vez. Ei, quem que é esse homem? É Mardoqueu. E o que vocês fizeram para ele? Aqui diz que não fizeram nada. Mas como? Ele me livrou da morte. E vocês não retribuíram ele com nada? Não, ninguém fez nada. Deus tem. Por que não fez nada? Que se fizesse aquela parte ele não ia cumprir. Deus trabalha nos mínimos detalhes. Deus conhece toda a tua trajetória. E aí, então agora o rei diz, mas como este homem não foi honrado? O homem fez uma coisa dessa e não foi honrado. Não, amanhã nós vamos ter que honrar. Amanhã nós vamos honrar ele. E o rei já não dormiu, levantou de madrugadinha e foi lá para o palácio. Com o pensamento, eu tenho que honrar Mardoqueu. Ele está lá na sala, pergunta, escuta, já chegou algum oficial aí no palácio? Alguém disse, chegou a mãe, levantou cedinho para o banquete. Chegou a mãe, então chama ele aqui que eu quero conversar com ele. A mãe entra e diz, pô, não, meu rei, Amã, eu tenho uma pergunta e queria uma sugestão tua. Eu preciso honrar um homem. E eu não estou sabendo assim direito como que eu poderia fazer para honrar esse homem. Que forma de honraria eu poderia dar para ele? Uma pessoa tem que ser eu, só pode ser eu. Ontem eu não sei com eles, hoje de novo. Com certeza depois do almoço vai ser uma honraria grande para mim, todo mundo vai saber quem eu sou. O que eu deveria fazer para honrar um homem que eu me agrade dele? O Amã disse, olha, pega um dos teus cavalos reais, aquele mais bonito que você tiver, tá bom. O que eu faço? Pega o manto real e joga nos ombros deste homem. O que mais? Coloca uma coroa de ouro na cabeça deste homem. O que mais? Coloca ele sobre o cavalo com o manto real e com a coroa real, e pega um oficial bem de posição grande, um homem importante, um homem honrado, e que esse homem vai na frente com a cordinha, segurando, puxando o cavalo, e o homem que o Senhor honra em cima do cavalo, é aquele que vai na frente e vai dizendo assim, este homem que está sobre o cavalo, é o homem honrado do rei, este homem que está sobre o cavalo, é o homem que Deus honra, e que ele ande pelas principais ruas da província de Assuero. O rei se gostei da ideia, então faz o seguinte, já que você é honrado, pensou, vai ser eu. Não, você vai pegar o cavalo, você vai colocar Mardoqueu sobre o cavalo, você vai colocar a coroa na cabeça de Mardoqueu, você vai colocar o manto no corpo de Mardoqueu, e você que vai puxar a cordinha e gritar, este homem Mardoqueu é honrado pelo rei. Eu queria estar lá para ver a cena, o tal do Amã puxando o Mardoqueu e gritando com a cara de tacho no chão. Deus, nesta noite eu não sou pregador de autoajuda, eu sou pregador de Bíblia. Esta é uma história bíblica e Deus diz, aqueles que me honram, eu também o honrarei. Nesta noite o Espírito de Deus manda te dizer, honre a mim e eu vou te honrar neste mundo, na empresa, aonde você passar. Mas não termina por aí, eu já vou terminar. Ele andou gritando, todo mundo olhando, e a cara dele caiu no chão, ficou envergonhado, correu para casa, parece que se veio, se jogou embaixo da cama, uma decepção desgraçada. Como diz o povo, que mico que eu fiz, que mico eu passei. E está lá escondidinho lá, hoje eu não quero nem sair de casa. Alguém corte, pura, por que é? O banquete, rapaz. É mesmo, saiu correndo da hora. Chegou lá sentado, comida boa, comeu. Esse até comeu, pegou o guardanapo, satisfeito. O rei disse agora, minha rainha, qual é o teu pedido? Deixa eu te dizer uma coisa, eu preciso confessar ao Senhor que eu sou uma judia,
Eu sou do povo judeu. E o Senhor sabe que o meu povo está sentenciado de morte. Tem um homem que quer matar todos nós. Ele quer pôr nós a perder. Ele quer ver o nosso fim. O rei já ficou oriçado e disse: quem que é este homem? Parece que eu vejo. Ela não fez assim, porque às vezes a gente faz assim para disfarçar. Ela não, desculpa pela pressão. Apontou o dedo: é esse cabra aqui que está comendo com nós. É esse que quer ver o meu fim, o fim do meu povo. O rei ficou bravo. Disse: o que, mãe? É você que arrumou esse plano, essa coisa maligna. E a Bíblia diz que o rei ficou bravo. Ele levantou e foi lá no alpendre e dá uma olhada para fora. E quando ele foi, o Amã caiu aos pés de Zé, que estava deitada agora no divã, caiu aos pés de Zé, implorando misericórdia. Quando o rei volta, veio agarrado aos pés da gente, o quê? Ainda que abusar da rainha, pega esse homem tem que morrer. Quando ele diz tem que morrer, chega um eunuco e diz: rei, deixa eu te contar uma história. O senhor não sabe, mas lá na casa dele, ele preparou uma forca para enforcar Mardoqueu na forca. Está preparadinho, o rei te quer. Se tem uma forca para Mardoqueu, tem. Então leva ele e pendura ele nesta forca. Ele é que vai morrer. O justo é libertado da angústia, mas o ímpio fica no seu lugar. A forca que era para Mardoqueu foi a mão pendurado. E o judeu recebeu o livramento nesta noite. Eu prego para você encerrar agora dizendo: sirva a Deus, não se preocupe com nada. Deus cuida de você. Deus cuida da tua vida. Fica em pé. Glória a Deus. O ímpio, o justo é liberado, e o ímpio fica em seu lugar. Deus, nesta noite, está dizendo: me honre, e eu vou quebrar todos os laços contra a sua vida. E você vai dizer o tema desta campanha: Jesus quebra laços. Lá na empresa, na família, no colégio, aonde você estiver, honre a Deus e Deus vai quebrar todo o laço e o inimigo vai ser derrotado. O ímpio, o justo é liberto e o ímpio fica em seu lugar. Daniel saiu da cova, o inimigo foi lá. Amã foi para a cova, a forca que ele preparou para Mardoqueu. A provérbio, eu não lembro agora, mas diz assim: aquele que faz uma cova nela cairá, e aquele que move a pedra ela rolará sobre si. Nesta noite diga: Deus, eu vou te honrar, eu vou te honrar e eu vou te dizer: ele não vai te decepcionar. Quem entendeu, diga amém. Amém. Vamos ofertar agora. Pega a tua oferta, pega o teu dízimo, pega o teu voto. Eu não tenho hoje, não tem problema. Sábado tem culto, né? Domingo tem culto, terça tem culto, quinta-feira prossegue a campanha O Laço se Quebrou. Jesus quebra todo o laço. E daí, se quiser levar o envelope, os irmãos também passar para o envelope, se leva. Se quiser trazer, fazer um voto, como estava bem contando para ele da Geu, o voto que ele fez, eu fiquei ali pensando, não nem triplicou, sei lá quantas, acho que 10 vezes mais, de 300 para 3 mil, deu mais, deu 10 vezes mais. Isso é só Deus que faz, né? Isso é só Deus que faz. Eu lembro de um irmão lá na sede, ele chegou o pastor Ângelo um dia, e ele estava com o envelope assim, para ele com o dízimo dentro. Ele disse: pastor Ângelo, eu queria que o senhor orasse pelo meu dízimo. Eu vou pôr no valor, não sei quanto, só para você entender. Vamos dizer que ele tinha R$300 dentro do envelope. Então, se ele tinha R$300 de dízimo, com certeza ele ganhava R$3.000. Ele disse: pastor, hoje meu dízimo